Como restaurar o seu casamento? Primeira coisa que eu preciso te ensinar é o que é realmente um casamento, um matrimônio, né? E a diferença entre união estável, só morar junto, casar no civil e casar no religioso. Então, a primeira coisa é, quem tem uma união estável e só mora junto, a gente fala sistemicamente que essa pessoa está procurando algo melhor. Quando a gente quer realmente ficar, né, e dar o próximo passo de vida e assumir este compromisso perante todos, perante Deus, a gente dá, a gente vai, a gente casa no civil, a gente casa na igreja, a gente recebe essa bênção. E quando a gente está se preparando para casar na igreja, eu sou católica, então eu tive uma preparação, eu demorei 3 anos e meio para casar, peguei pandemia e tudo mais, então demorou um pouquinho o meu casamento religioso. Eu pude perceber nitidamente a diferença de só estar casada no civil e receber essa bênção. Foi o dia mais feliz da minha vida e não foi pela festa. Eu não tive uma festa grande, mas foi o dia mais feliz. Eu senti uma emoção muito grande ao entrar no altar e receber a bênção do padre, dizendo que eu e meu marido éramos uma só carne, né? E isso é um casamento de verdade. A gente estar aberta a receber os frutos que Deus mandar, a gente estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. E muitas pessoas hoje casam simplesmente porque elas querem a festa e elas não entendem esta frase que é dita, né, que é para sempre. É claro que em casos de agressão e problemas sérios, o casamento pode ser anulado, pode ser dissolvido, né? Não como se ele nunca tivesse acontecido, mas uma nulidade matrimonial. Mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo, por isso que tantas pessoas estão morando juntos sem terem a consciência do que é isso, que elas estão destruindo a própria biografia, elas estão casando sem entender o real significado do casamento. E no final das contas, gente, eu acho que o que mais me preocupa é o que acontece com os filhos desses casamentos, com os filhos dessas uniões estáveis. As pessoas mudam de ideia, se separam e vão tendo, tipo, várias relações, vários maridos, várias esposas, e as crianças ficam totalmente perdidas em relacionamentos disfuncionais, porque nem o significado de família está claro para as pessoas. O que é uma família? Não importa se você casou, separou, não soube fazer uma boa escolha, não sabia ainda o que era um matrimônio de verdade. Então vamos supor, você casou, separou, teve um filho dessa relação e arrumou outro casamento. A sua primeira família é indissolúvel. Ou seja, você pode estar num outro relacionamento, mas esse primeiro marido, ele foi importante, deve ser honrado. O seu filho desse primeiro casamento, ele é o seu primeiro filho e ele precisa ser honrado, ele precisa ter o cuidado, né? Ele precisa ser olhado, ele não pode ser esquecido, tanto financeiramente como emocionalmente. E se a família for madura o suficiente, todas as pessoas, inclusive a segunda mulher, a terceira, enfim, vai aprender a se relacionar pelo bem das crianças. Todos vão ficar em paz. Então é isso que a gente precisa entender. É complicado? É. É complexo? É. Mas a gente tem que ser maduros. Nós somos adultos e para estarmos casados, a gente precisa entender os fundamentos, né, do que é esse casamento. O senso comum, o que é o senso comum? É o que a gente vê nas novelas, os nossos pais fazendo, os nossos amigos. Ele não pode ser usado como referência, a não ser que você tenha, tipo, bons exemplos de pessoas que ficaram a vida inteira, que construíram uma família linda, com alegria, com leveza, um casamento sólido. Caso contrário, você tem que descartar este exemplo e você precisa procurar novos exemplos. Como católica, eu gosto muito de olhar a vida dos santos. Inclusive, tem um livro que eu tô lendo, porque tem vários santos que tiveram casamentos péssimos, onde foi só sacrifício e coisas difíceis. Mas tem outros santos, tem uma santa que eu gosto muito da história dela, que é a Santa Margarida da Escócia. Que ela se casou, ela reinou, ela governou junto com o marido. Eles tiveram vários filhos e ela e ele eram poderosos e fizeram uma vida incrível juntas. Então é isso que a gente precisa almejar e é para isso que a gente tem que olhar, tá? Então faz diferença o estágio que tá o seu casamento. Se você ainda não formalizou este casamento no civil, se você ainda não casou na igreja e o seu casamento já está passando por dificuldades,
cabe aqui já um alerta. Isso é realmente um casamento? Ou vocês foram morar juntos brincando de casinha com a possibilidade de sair caso não desse certo? Porque um casamento, quando a gente tem a maturidade, né, de entender o que eu acabei de explicar, a gente não sai do barco, a gente não pula do barco, a gente entende que eu nasci para fazer o meu marido feliz e o meu marido entendeu que ele nasceu para me fazer feliz. Não necessariamente, né, dependendo da maturidade do casal, isso vai acontecer simultaneamente. Às vezes, no caso de uma restauração, a pessoa que tem mais consciência, ela vai fazer o movimento de servir, ela vai fazer o movimento de fazer o outro feliz e ela não vai receber isso de volta, né? Por um tempo, pelo menos, assim a gente espera na restauração. Então, a gente vai servir, a gente vai entregar o nosso melhor, a gente vai pedir para Deus, né, para fazer o outro feliz, para poder levar o nosso marido para o céu. E talvez esse marido ainda não tenha entendido o papel dele, mas você fez uma aliança, você disse sim para esse marido, para esse casamento, para essa família. Então, no fundo, a gente precisa escolher muito bem com quem a gente se relaciona. Se você não casou ainda, está na dúvida, vale a pena você pensar, será que eu estou pronta para esse sim? Porque quando a gente casa na igreja católica, pelo menos, né, a gente faz um curso, um treinamento, onde a gente aprende isso. Você está aberta a receber todos os filhos? Então o casal precisa conversar antes. Você quer ter filhos? Você está aberta à vida? Você aceita todos os filhos que vier? Você aceita tudo que vem de mim? E se a gente não tiver filho, você aceita? Ou você vai procurar outro? Então a gente tem que ter essas conversas difíceis. Financeiramente, porque finanças é um dos principais motivos de separação. Maior do que traição, gente. Então a gente tem que conversar. O dinheiro vai ser para os dois? A gente vai colocar todo o dinheiro num saquinho e trabalhar esse dinheiro junto com responsabilidade? A gente tem que ter essas conversas difíceis. A gente tem que falar, se acontecer uma doença, se eu ficar inválido, você vai cuidar de mim? Vai ficar comigo pro resto da vida? Então a gente tem que entender a seriedade disso, tá? E aí, beleza, entendi tudo isso, entendi que eu tenho que fazer meu marido feliz e que ele, pode ser que ele ainda não esteja nesse estágio. Muitas pessoas que estão na restauração me falam, mas você está me pedindo para eu me humilhar, para eu servir o meu marido, mas ele não me ama, ele não faz as coisas. Se ele for um homem decente, que você escolheu, você tem que entender que não tem problema nenhum você servir. Isso não é uma humilhação. Isso, na verdade, é ser humilde e se colocar a serviço da alma. A gente está fazendo um trabalho para elevar este marido para um lugar melhor, para elevar o relacionamento para um lugar melhor. Então, é humildade, é saber que é difícil sim, mas que a gente vai se inspirar em Jesus, em fazer este caminho pela salvação da alma do nosso marido. Então, a gente tem que entender que nem sempre vai ser fácil a restauração, nem sempre você vai ter vontade de fazer a restauração, e inclusive, muitas perguntas que eu recebo sobre isso, né, tô até pegando aqui, até quando, né, eu devo lutar para restaurar o meu casamento? Eu acredito que a gente deve lutar, se não tem nenhuma agressão física, se não aconteceu nada nesse sentido, e você casou no religioso, você entende isso que eu tô dizendo, ou seja, você deu um sim mesmo para esse marido até o fim, né? Mas se você não tinha esses entendimentos todos, eu acho que você deve lutar pelo menos pelo mesmo tempo que você negligenciou o seu relacionamento. Então, você tem que lutar para ser melhor como mulher, entender o que é uma mulher feminina, entender como se posicionar, como parar de reclamar tanto, né? Como entender, tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico como ser feminina, porque o feminino, ele é sobre a submissão, sobre a doçura, sobre a beleza e sobre a harmonização. Então, uma mulher que tá sempre feia, que tá sempre reclamando, que é grossa, que quer competir com o marido, ou que não faz nada, que não quer fazer nem que não cuida da casa, que não arruma as coisas, que tá sempre na competição e na reclamação, ela vai dificultar todo esse processo, né? A gente tá vivendo mesmo uma crise de feminino e masculino, de feminilidade e masculinidade.
Só que, de novo, eu acredito que quem está aqui assistindo esse vídeo, quem tem mais consciência do que eu estou explicando, é quem precisa ter a humildade e a paciência para investir em si mesma e daí no outro, né? Investir nessa transformação. Então, é esse o meu conselho para você. Você deve trabalhar junto com uma terapeuta. Eu atendo realmente em consultório essa restauração. São vários passos, tem muitas estratégias, né? Então a gente precisa trabalhar o nosso imaginário, aprender realmente o que é ser mulher, aprender a servir, aprender a doçura. Muitas vezes esse marido pode ter saído de casa, ou pode ter traído, ou pode estar brigado, pode ser mimizento. Então a gente precisa aprender como que funcionam realmente os homens, né? Por que que eles ficam nesse lugar de insegurança, nesse lugar muito imaturo também, que eu vejo que a geração de hoje tá muito imatura, então a gente precisa ajudar os nossos maridos a amadurecer. E essa ajuda no amadurecimento não é através da cobrança, não é através da chatice, e sim de um amor que é um amor elevado e um amor que constrange, de tão forte e bonito que é. Então, quanto mais a mulher se conecta com Deus, quanto mais a mulher tá, assim, aberta a se transformar numa mulher feminina de verdade, maior a chance dela ter um casamento restaurado e dela conseguir trazer o marido de volta para casa, dela conseguir ter uma família unida e dela conseguir transformar esse marido num homem masculino, né? Então, uma mulher no feminino traz o marido pro masculino. Fica cada vez mais fácil fazer isso, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.